Nossa, pensa numa pessoa cansada. Eu acabei de chegar no Brasil, voltei para o Brasil, são mais 24 horas de viagem do México, da cidade que eu estava morando, Mazatlán, até o Brasil. Ainda estou em São Paulo, ainda tenho mais escalas para fazer. Eu não vou falar em qual cidade que eu vou ficar, porque por questão de segurança. Muita gente, eu falei com muita gente do PT e falaram: Thiago, você tem que ficar num lugar seguro, porque você, pelos bolsonaristas, você é mais visado até que muitos deputados, que muita gente, porque você tem um canal no YouTube, tem o TikTok, já viralizaram vídeos entre os grupos bolsonaristas falando que eu tinha entregado o Zé Trovão para a polícia e tudo mais. Então eu não vou falar onde eu estou por questão de segurança, mas mesmo com toda a canseira, eu não podia deixar de fazer vídeo sobre isso. Ontem, logo que eu estava saindo de viagem, saiu a notícia de que o Tribunal de Contas da União condenou 5 procuradores da Lava Jato a devolverem 1,8 milhão de reais, 1.800.000 que eles, eu vou falar aqui, roubaram dos cofres públicos. Por que roubaram? Porque esses procuradores, eles tinham residência em Curitiba, mas eles estavam lotados, ou seja, contratados pelo Ministério Público Federal em outras cidades. E aí o Deltan Dallagnol, que era o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, junto com o Janot, que era o Procurador-Geral da República, que é quem permitia que a Força Tarefa existia, eles fizeram um esquema. Esses procuradores, vou dar um exemplo, o Diogo Castor de Matos, ele estava em uma outra cidade e eles recebiam diárias para ficar em Curitiba, como se tivessem ficado em algum hotel, e ainda recebiam dinheiro de passagem. Quando eles iam visitar suas famílias nas suas cidades, ou iam viajar, eles ainda faziam isso com dinheiro público. E aí começou um verdadeiro esquema das passagens. Por quê? Das passagens das diárias. Foi uma indústria. Quem diz isso não sou eu, é o Tribunal de Contas da União, é o TCU. Bruno Dantas, o ministro do Tribunal de Contas da União, condenou esses procuradores, vão ter que pagar esse dinheiro. Por quê? O que acontece? Vou dar um exemplo, o Januário Paludo, ele vai ter que pagar mais de 300 mil reais que ele recebeu em diárias indevidas. Januário Paludo, para quem não se lembra, na Vaza Jato, aparecia o nome do grupo do Telegram em que eles foram pegos, era Filhos do Januário. Por quê? Porque o Januário Paludo foi o primeiro procurador da Lava Jato. Pois bem, a casa caiu para todo mundo, a casa caiu. Eles vão ter que devolver tudo isso. O Diogo Castor de Matos é um procurador da Lava Jato que fez aquele outdoor. Lembra um outdoor que tinha logo na entrada de Curitiba, quem chegava de avião, a maioria das pessoas chegam de avião, tinha um outdoor com todos os procuradores dizendo assim: bem-vindo à República de Curitiba, aqui a lei se faz. Pois bem, o Diogo Castor de Matos pagou aquele outdoor com dinheiro público. E eu posso falar isso por quê? Porque ele recebeu 387 mil reais em diárias, sendo que ele tinha casa lá. Então, o dinheiro público pagava para ele ficar em hotel, mas ele ficava no apartamento de luxo dele. A mamata foi tanta que tem um trecho da Vaza Jato em que o Deltan Dallagnol fala com o Sérgio Moro, é o Deltan falando com o Sérgio Moro, e eles falam sobre dinheiro que eles iam receber para palestras. E o Deltan fala: cobra mais que vão te pagar, o que você cobrar vão te pagar. E nessa mesma época, tinha conversas no grupo Filhos do Januário, em que o Deltan falava: olha, essa é a época boa para viajar, a gente pode gastar muito. Por quê? Porque ele sabia que ele recebeu o dinheiro de volta. Então foram todos, vários procuradores, 5, condenados a devolver esse dinheiro todo. É uma desgraça para eles, porque o Diogo Castor de Matos acabou de ser demitido. Vamos lembrar que faz mais ou menos 3 semanas, o Conselho Nacional do Ministério Público aplicou a primeira punição a um procurador da Lava Jato, que foi o Diogo Castor de Matos, que foi a demissão. Então agora, depois, além de demitido, ele vai ter que pagar 387 mil em diárias e mais 90 mil em passagens. O Januário Paludo, tem um outro que é o Carlos Fernando, procurador da Lava Jato, que virou até, ele é articulista do Antagonista, que é o portal oficial da Lava Jato, também vai ter que pagar. E alguns outros, o Orlando Martello, procurador da Lava Jato, também vai ter que pagar. E mais 2 outros procuradores que não são tão famosos. Porém, o Tribunal de Contas da União, agora vem a cereja do bolo. Se já estava bom, agora vem a parte boa. O Tribunal de Contas da União também condenou o Dallagnol e o Janot, e eles serão citados para devolverem dinheiro. Por quê? Porque o Dallagnol, ele foi o criador da Força Tarefa da Lava Jato, ele era o chefe da Força Tarefa. Então tudo isso aconteceu sob as barbas de Deltan Dallagnol. Não tem barba, enfim, sob os cuidados de Deltan Dallagnol. Ele é quem fez com que isso acontecesse. E o Bruno Dantas, na decisão, ele diz: olha, uma coisa, ele faz uma comparação, uma coisa é uma prefeitura de cidade pequena administrada por incompetentes que acaba gastando mais dinheiro público. Outra coisa são procuradores do Ministério Público Federal que simplesmente
começam a gastar e gastar e gastar e criam uma verdadeira indústria de recebimento de dinheiro, de passagens e de diárias de hotel que não estavam nem sequer utilizando. Mais do que isso, esse não é o primeiro processo. Havia outros processos no Conselho Nacional do Ministério Público com o mesmo tema. E o Deltan Dallagnol sempre argumentava que, olha, mas os resultados da Lava Jato mostram que isso se pagou. A gente recuperou não sei quantos bilhões. Porém, o Tribunal de Contas da União diz não. Por quê? Porque há procuradores em Curitiba muito competentes. Era só contratar, colocar na força-tarefa um procurador de Curitiba. Por que colocar apenas amigos escolhidos a dedo? Quem diz escolhidos a dedo não sou eu, Thiago. Foi o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Amigos escolhidos a dedo que ganhavam centenas de milhares de reais em passagens e em recebimentos de diárias de hotel que pagos com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que eram indevidos. Ou seja, criou-se no Ministério Público uma seleção, um nível seleto, que era o top dos procuradores, que ganhavam mais dinheiro do que os outros, ilegalmente. E não tem como justificar isso, ou seja, não tem como o Deltan Dallagnol justificar e dizer, olha, a gente fez o possível para economizar dinheiro público. Não tem. Mais do que isso, quando ele diz que vai citar o Deltan e o Janot, tem uma coisa. Se eles forem condenados, os dois se tornam inelegíveis. Lembra que eu fiz um vídeo aqui, faz alguns dias eu falei, olha, o Deltan vai ser tornado inelegível porque tem ainda um processo administrativo contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. E um procurador não pode se demitir quando tem um processo administrativo contra ele. Na verdade até pode, só que ele se torna inelegível por 8 anos. Isso era um caso. E veja bem, esse caso é independente. Esse caso que eu estou falando agora é outro. E nesse caso, eu vou te falar, o Bruno Dantas, a quem não sabe, ele é ligado a pessoas como Renan Calheiros, como o pessoal do centrão da política que está lá há muitos anos. Ele vai para cima desse pessoal da Lava Jato com tudo, ele vai pegar esse pessoal. O Deltan Dallagnol, se ele achou que ia ser deputado, não será. E veja bem, a decisão foi na hora certa, porque ele esperou o Deltan Dallagnol se demitir do Ministério Público, e agora que ele não é mais procurador, para emitir a decisão. Por quê? Porque quando ele for tornado inelegível, o Deltan Dallagnol vai ficar sem o cargo de procurador, ou seja, ele perde o foro privilegiado. Para quem não sabe, o procurador sem foro privilegiado na segunda instância. Ele só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou pelo STJ. Então ele perde esse foro privilegiado porque ele se demitiu e não vai poder se candidatar a deputado. O Janot é outro que tinha anunciado que se candidataria a deputado. Engraçado que todos eles falavam em 2015, 2016 que jamais entrariam para a política. Pois bem, decidiram entrar para a política e os procuradores já tiveram uma baita de uma derrota. Porque, eu vou te falar, a chance do Deltan Dallagnol e do Janot serem tornados inelegíveis pelo Tribunal de Contas da União é de 99%. Então, tem uma chance muito grande de que em outubro do ano que vem, Deltan Dallagnol e Janot não estejam na eleição. Ou seja, o Deltan não é mais procurador e não estará na eleição. Quer dizer, a prisão virá a jato. A prisão virá a jato. Ele está mais próximo da prisão do que jamais esteve. Eu lembro quando ele falou que seria candidato, eu disse, olha, o Gilmar Mendes está só esfregando as mãos. Por quê? Porque o Deltan ganhando a eleição, ele ganha foro privilegiado, ele será investigado pela Procuradoria-Geral da República, que está contra ele, Augusto Aras está contra o Deltan, contra a Lava Jato, e será julgado pelo STF, onde lá são 7-3 contra a Lava Jato, então a chance de cair com um relator anti-lavajatista é muito grande. Porém, veja bem, ele não sendo procurador e não sendo deputado, ele tendo foro de primeira instância, a chance dele ser preso é muito grande, mas calma, demora. Diferente do que eles fizeram com o Lula e com muita gente, há no Brasil o Estado Democrático de Direito. Eles vão ter direito à ampla defesa, ao contraditório, a tudo mais, porém, sabemos que eles serão presos. E eu vou lembrar uma coisa que eu fiz uma live com a Glaze no DCM faz alguns meses, e ela falou, ó Thiago, eu lembro dela falando, até o semblante dela falando, ó Thiago, eu acho que eles vão acabar presos. Aí eu lembro que eu estava assistindo uma live do Paulo Pimenta também, faz poucas semanas, e falou, ó, vão acabar presos. Não sou eu, Thiago, falando. Muita gente diz, eles vão acabar presos. Então, ó, grande dia, a notícia é de ontem, mas a mídia não repercutiu nada, a mídia começou a repercutir a filiação do Moro ao Podemos, tudo mais. O Moro está com 8% nas pesquisas, tem pesquisa que ele está com 10%, é isso. Então o Moro não vai ser eleito, a filiação dele ao Podemos não significa absolutamente nada. É bom até que ele seja candidato, porque ele vai ser humilhado nos debates, mas a notícia boa é que os lavajatistas estão tendo derrota atrás de derrota e o Moro que se prepare,
porque até outubro de 2022 ele também sofrerá muitas derrotas na justiça. A coisa vai ficar bem feia para esse pessoal da Lava Jato. Então, prepara aí a pipoquinha, prepara aí já o champanhe, a mimosa. Eu tô aqui com whisky e Coca-Cola, celebrando, ó. Deltan e Janot serão tornados inelegíveis. E o Janot, uma coisa, só um adendo, o Janot não deveria ser candidato a nada, deveria ser proibido. O Janot, ele admitiu, ele confessou em um livro que ele entrou armado no Supremo Tribunal Federal para dar um tiro no Gilmar Mendes. Imagina um cara desse entrando na Câmara dos Deputados armado, um cara que tem problema, que ele entra armado no STF para matar um ministro do Supremo. Imagina esse cara na Câmara dos Deputados com toda a pressão, com toda a fervura que é na Câmara, que é muito maior do que no Supremo Tribunal Federal. Não tem como, eu acho que ele não passa nem no psicotécnico. Pois bem, grande dia. Ó, hoje eu não vou mostrar vídeos do carro de som porque eu tô sem outro celular, tô no aeroporto ainda, ó. Dá até pra ver aqui, ó, tô no aeroporto. Então, hoje não tem carro de som. Quem quiser nos apoiar para a gente continuar na oposição, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que aqui a gente vai para cima deles todos os dias. E, ó, eu estou viajando faz mais de 24 horas, dormi 2 horas no avião no máximo, mas estamos aqui na oposição. Falou!